Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é vocabulário e ferramentas eletrônicas de tradução. Os tópicos a serem abordados nessa aula são vocabulário, estratégias para ampliar o vocabulário e ferramentas eletrônicas de tradução. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender a importância do vocabulário no processo de interpretação do texto, conhecer algumas estratégias para aumentar seu vocabulário na língua inglesa e conhecer e utilizar as ferramentas eletrônicas disponíveis. Bom, o vocabulário ele é muito importante no processo de leitura e interpretação de texto. Contribui para a assimilação da ideia do autor, a identificação do sentido das palavras e estrutura do texto, estabelecer inferências, comparações e até mesmo elaborar hipóteses. Então, ter o conhecimento de vocabulário amplo é muito importante no processo de leitura, que ele irá te ajudar a fazer inferências, a elaborar hipóteses, a conhecer, fazer comparações, ter uma interpretação do texto mais completa. Tudo bem? Bom, nós vamos passar um pouquinho de algumas estratégias para ampliar seu vocabulário na língua inglesa, tá ok? Primeira coisa é contextualização, é colocar as palavras em um contexto significativo. Então, por exemplo, a nova palavra que você aprendeu é business. Então, como que eu faço para melhorar, para fixar essa palavra no meu vocabulário? Então, eu posso tentar colocar essa palavra em uma frase, em um contexto que vai gravar melhor e mais fácil no seu vocabulário. Então, olha lá, business, que é negócio, né? Então, vou colocar na frase. I was on a business trip last month. Eu estava numa viagem de negócios o mês passado. Então, eu coloquei numa frase, então ele te ajuda, ele auxilia nesse processo de armazenamento da informação e do novo vocabulário, tá bom? Cópia. Copiar a palavra para praticar a ortografia e ajudar no processo de memorização. Olha ali. These two simple steps, essas duas etapas simples, escrever a palavra e usar imediatamente, ajuda seu cérebro a lembrar e ajudá-lo a usar as palavras novas. Associar conceitos a ações físicas. Então, você quando aprende uma palavra nova, você consegue associar essa palavra a uma ação física, por exemplo, eat. E você consegue na sua mente colocar essa palavra em uma ação, ela também fica mais fácil de entender, que eat é comer. Então você já faz uma imagem dela, é uma pessoa comendo, então te ajuda também nesse processo de novo vocabulário, ok? Agrupamentos. Agrupar palavras com características que as identifique como sinônimos, antônimos e classe gramatical. Então, essas etapas são para que você não recorra ao dicionário imediatamente, tá ok? Então, por exemplo, a palavra awful. Vamos olhar então o sinônimo? O sinônimo dela é terrible. Terrible a gente entende como terrível. Antônimo, amazing, fantastic, dá a ideia de fantástico, o antônimo. Então, qual a ideia que passa? De uma coisa ruim, né? De uma coisa horrível. Então, aí a gente consegue identificar o que essa palavra significa. Outra dica também é relacionar a palavra a imagens. Então, é desenhar a palavra, é fixar imagens com a palavra em lugares visíveis e vistos com frequência. Fazer atividades lúdicas. Isso é muito utilizado em processo de atividades lúdicas com criança. Então, quando a gente pega uma palavra em inglês e mostra a imagem. Então, ela é muito mais fácil de memorizá-la e processar essa informação. Ali, como exemplo, a palavra run. Quando você olha a imagem, você entende que ela está correndo, que a palavra run significa correr. Inferência. Use o contexto do texto ou da frase para tentar descobrir o significado da palavra. Não sei o que significa esse texto. Faça uma leitura do parágrafo ou do texto e tente entender, pela inferência que você fez, pelo contexto, o que essa palavra significa. Ela já vai te dar um índice, uma ideia do que essa palavra significa. É uma outra forma de você aprender novo vocabulário. Registro. Sempre anote quando você encontrar uma palavra nova. O fato de você escrever te ajuda muito, tá? Então, quando você escreve também, porque você leu lá no comecinho uma palavra que você não entendeu. Você chegou no final do texto, nossa, esqueci. E você já perdeu no texto onde está aquela palavra. Então, quando você anota, você faz o registro dela, fica mais fácil de você dar continuidade no texto para fazer a interpretação dele. Escrever a pronúncia da palavra. Por exemplo, a palavra resign, que é pedir demissão. Como que em português eu escreveria essa palavra? Então, ali no exemplo, né, resign. Isso ajuda a entender melhor a pronúncia e fixar melhor essa palavra na sua mente.
E repetição. Aprendemos muito no processo de repetição. Então, quanto mais você fizer, mais você vai aprender e fixar mais essa palavra no seu vocabulário, né? Então, você usar a palavra no seu dia a dia, né? Você poder usar em vários tipos de contexto. Então, você, por exemplo, você descobriu uma palavra nova no texto referente ao restaurante. Vamos supor que você está aprendendo vocabulário de restaurante. Então, você poder ir no contexto de restaurante e ficar pensando, ou ter uma pessoa para conversar a respeito de palavras que têm ligação com o restaurante, te ajuda no processo de memorizá-lo. Também esse vocabulário e sempre que você puder repetir. Revisão. Revisar as palavras novas anotadas e fazer todo o processo de reutilizá-las de alguma forma. Porque talvez não vai adiantar de nada você pegar, anotar a palavra uma vez, continuar lendo o texto, ou vai fazer outra coisa, vai mudar, muda de situação, e você simplesmente esquece essa palavra, porque você só escreveu uma vez. Então, o fato de você escrever, pegar essas palavras que você escreveu, reutilizá-las de alguma forma, sempre vai te ajudar também no processo de memorizá-los, tá? Analisar as partes da palavra e focar na palavra base também é um aspecto importante que nós vimos lá no tema de sufixo e prefixo, né? Que são palavras que são terminações que nós adicionamos à palavra base, que formam um outro sentido de palavra. E quando a gente conhece a palavra base, a gente já consegue entender aquilo que a palavra está querendo dizer pelo contexto. Então, olha lá, a palavra believe, né? Que é a palavra radical. Believe é acreditar, então você já sabe que está se referindo a isso. Quando adiciona an no começo ou able, no final fica inacreditável, né? Então a gente consegue fazer, por essa junção, por esse conhecimento da palavra base, a gente consegue ampliar nosso vocabulário pelas terminações. Tradução, né? Por fim, se você não conseguir passar por nenhuma dessas fases, não conseguir entender o que a palavra significa, você pode fazer traduções. Tá? Mas aqui é importante também sempre fazer traduções de textos, letras de músicas, poemas, artigos específicos da sua área. Isso pode também auxiliar no processo de ampliação do vocabulário, tá? Porque quanto mais você tiver contato com a língua e você fizer esse processo de tradução de músicas que você gosta, de documentos que você geralmente lida no seu dia a dia, então é importante você fazer essa tradução para que você memorize melhor e aprenda esse vocabulário, tá ok? E consultar dicionário e outras ferramentas eletrônicas. Hoje em dia nós temos muitas opções de ferramentas eletrônicas que antigamente não tínhamos, né? Antes a gente ficava mais no dicionário. Hoje nós temos muitas coisas disponíveis para nos auxiliar, para que a gente possa fazer uma tradução mais rápida, tá? Lembrando que quando eu faço uma tradução de um texto por inteiro em uma ferramenta eletrônica, por exemplo, pode ser que o texto fique um pouco sem sentido. Tá? Por isso que é importante você passar por todas as outras fases para você conseguir compreender o texto de uma forma geral e interpretá-las da sua forma. Porque quando você coloca a tradução por inteiro, às vezes eles traduzem literalmente, né? O que dificulta o que o autor está querendo dizer, o significado que ele está querendo passar, tá bom? Mas aqui eu vou passar algumas ferramentas eletrônicas que são muito utilizadas, que você pode encontrar na internet. Nós temos o WordLingo, temos o WordFast, temos SDL Tradus e o famoso Google Tradutor. A partir deles você consegue fazer várias traduções para coisas rápidas, até esse WordFast SDL, ele te ajuda também para fazer textos e artigos mais complexos, tá bom? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre vocabulário e ferramentas eletrônicas de tradução. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!